O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse primeiro domingo da Quaresma, nós vamos ao deserto junto com Jesus. O deserto é o local de recolhimento, mas é o local onde também acontecem as tentações. Assim como nós, Jesus também foi tentado. E as três tentações que nós vemos apresentadas nesta cena, na verdade foram aquelas que Jesus sofreu ao longo de toda a sua vida. Os estudiosos vão sintetizar, vão resumir essas três tentações em três palavras: o ter, o poder e o prazer. Jesus está cheio do Espírito Santo e é por isso que ele consegue superar as tentações. Ele nos ensina que as tentações sempre vão rondar a nossa vida. Por isso que nós precisamos nos encher da graça de Deus e também nos deixar guiar pela palavra. O Senhor fala da palavra como a certeza que Ele tem para poder vencer todas essas tentações. E o demônio não vai aparecer a Jesus com chifres, vermelho, com uma cabeça de outro animal, como nós vemos simbolicamente essa figura até um tanto folclórica. O demônio aparece sim de forma muito atraente, sedutora, tentando convencer a Jesus, até com um discurso que parece ter lógica. A primeira tentação é justamente relacionada ao pão. E ela nos fala sobre o imediatismo que nós temos e também o materialismo no qual nós podemos cair. Mas Jesus não estava com fome? Que mal lhe faria comer o pão? A gente pode até questionar, mas Jesus estava em jejum.
Jesus estava completamente voltado para o Pai em oração. Por isso que ele se abstém de tudo. E o jejum tem que ser para nós também uma purificação. Quando nós somos capazes de dizer não a algo, como até uma disciplina que nós obtemos no nosso corpo para fortalecer a nossa alma. Vamos pensar que alguém te apresente uma massa deliciosa, ou quem sabe até uma sobremesa doce, né, irresistível, só que você tem diabetes. Aquele prato que é tão saboroso, apetitoso, lhe faz bem? Claro que não. E é nesse sentido que nós devemos realmente dizer não para muitas tentações, porque elas vêm com a aparência de bem, mas as consequências delas são danosas. Essa tentação do pão fazia de Jesus alguém que usasse do poder que ele tinha para transformar uma pedra em pão. E certamente isso garantiria a Jesus muitos seguidores, mais discípulos ainda, entre aspas, mas não quer dizer que isso garantiria a Jesus pessoas convertidas. Às vezes algumas pessoas dizem assim, a igreja deveria mudar, no que diz respeito à doutrina, isso, aquilo, outro, para atrair mais gente. Mas será que nós precisamos de mais gente simplesmente, ou de pessoas que têm um encontro com o Senhor, uma experiência de conversão verdadeira? É isso que o Senhor realmente quer nos passar. Ele mostra também que o ser humano não vive só de pão. É preciso alimentar também o interior, é preciso ter espiritualidade. Quantas pessoas têm de tudo, mas ainda têm um buraco dentro de si? Esta é a prova de que nós, como seres humanos, não temos fome apenas de comida ou de coisas. Nós temos fome de felicidade, de transcendência, de plenitude. Nós temos fome de Deus. Mas o demônio continua insistindo nas suas estratégias de tentação. E agora ele leva Jesus a um ponto muito alto e apresenta todos os reinos da terra, dizendo que tudo foi dado a ele. Quem será que deu isso ao demônio? Será que foi Deus? Ou foi o próprio ser humano que entregou tudo nas mãos do príncipe deste mundo, que é o inimigo de Deus? O demônio faz uma proposta de fato tentadora, só que há sempre algo em troca, a um preço. Eu te darei tudo isso, se te prostrares diante de mim e me adorares. Veja só como é a tentação da fama, do poder, do reconhecimento. Quantas pessoas, para chegar a ter visibilidade, até para ter influência, são capazes de vender a sua própria consciência, de vender a si mesmas. São capazes até mesmo de fazer coisas imorais, não é? Coisas que levam primeiramente a atrair a Deus e também a atrair a si mesmas. Nós vemos o preço alto que muitas pessoas pagam às vezes para sentir-se mais poderosas. E aqui nós vemos o poder não apenas como algo que alcança muitas pessoas, mas o desejo que o ser humano pode ter de domínio, de controle. Dentro de um relacionamento amoroso, pode ou não pode acontecer que uma das partes tente comandar a vida da outra? De repente, o marido, não é, que acha que a mulher tem que apenas servi-lo e ele mesmo não precisa fazer nada. Ou quem sabe, do outro lado, uma mulher que quer manipular o marido e fazer exatamente o que ela deseja. É uma tentação nas coisas mais comuns. Os pais que são chamados a educar, a conscientizar, a formar,
também podem sofrer a tentação de, quem sabe, querer comandar a vida do filho, até dizendo o que eles devem fazer. Quem sabe ainda, numa paróquia, pode haver essa tentação do poder, quando alguém só consegue servir se for numa posição de destaque, de liderança. Ou ainda, na sociedade, quando as pessoas confundem a liderança com ser um chefe centralizador e que manda em todo mundo, ao invés de ser um líder que integra, que delega, que faz com que as pessoas se sintam estimuladas a colaborar. Aliás, o demônio nos apresenta de uma maneira bastante criativa, porque ele também tem criatividade nas maneiras em que ele nos tenta, algumas palavras que ele muda, mas que no fundo tem um outro sentido. Quando ele fala de esperteza, em muitos casos é desonestidade. Quando ele fala de liberdade, você é livre, você é dono do seu próprio corpo, do seu próprio nariz. Quando fala de liberdade, no fundo, muitas das vezes é libertinagem e até escravidão. Quantas pessoas se tornam escravas dos próprios desejos, não é? Das próprias buscas desenfreadas, e fala, eu sou livre. E por que tem tanta necessidade de dizer para todo mundo que é livre? Porque talvez precise justificar para si mesmo o quanto está preso, às vezes em vícios, em tantas outras coisas que na verdade estão como que sufocando a sua vida, mas elas querem ter a sensação de que elas são livres, não é? O demônio ainda pode nos falar, quem sabe, de competência, de responsabilidade, quando no fundo o que move algumas pessoas seja a ambição. É isso mesmo, a ambição. E algumas pessoas vão tentar até dizer, não, mas ambição será que é uma coisa errada? A ambição leva as pessoas, às vezes, a desvalorizarem a própria família, deixando-a de lado para conseguir algo. Leva as pessoas a puxarem o tapete umas das outras. Leva as pessoas a serem injustas muitas das vezes. Outra coisa é você querer progredir, é diferente. A ambição, ela é desmedida. As pessoas ambiciosas, elas nunca se satisfazem, não é? É uma ganância que vai crescendo cada vez mais. É diferente de quando você quer progredir. E o progresso não pode ser só material. Infeliz de quem progride só materialmente, mas não progride espiritualmente, não progride na mentalidade, nos valores, não é? É alguém que só consegue daí destaque, status e dinheiro. Mas o que ele faz com isso de fato, não é? E quantas das vezes algumas pessoas buscam de uma forma obcecada o dinheiro para depois gastá-lo com a própria saúde que se perdeu por conta da ambição. Ou talvez tentando comprar pessoas por ter perdido aquelas que estavam próximas e com as quais havia um vínculo verdadeiro de fato. Então a tentação mostra o outro lado que existe, que às vezes nós não enxergamos a princípio. Por fim, depois do ter e do poder, nós vemos a tentação relacionada ao prazer. Mas aqui a palavra de Deus fala de usar a Deus para o nosso próprio prazer. Quando Satanás usa da palavra de Deus, tentando até mesmo ludibriar Jesus, equivocá-lo, não é? Diz assim, está escrito que os anjos te guardarão, te protegerão, de maneira que não machuques o teu dedo em nenhuma pedra. Então joga-te para baixo, Jesus. Deus nos protege, sem dúvida. De quantas coisas Ele nos protegeu. Olhe para a tua história, quantos livramentos Deus te deu. Mas se nós nos expusermos ao perigo, nós estamos tentando a Deus? É certo isso? Achar que então Ele tem que nos proteger
quando na verdade nós estamos sendo impulsivos e inconsequentes? Nesse momento, Jesus nos lembra que nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. E às vezes existem tentações que são muito sutis. O carnaval talvez traga para nós uma forma muito explícita e até escancarada de várias tentações que levam as pessoas aos excessos. Mas existem outras tentações que passam às vezes despercebidas por nós, porque elas são muito sutis, até mesmo em relação a esta tentação do prazer para si próprio de forma egoísta. Quantas pessoas acham que Deus tem que fazer aquilo que elas estão ordenando em oração? Acaso não é uma maneira também de usar-se de Deus? Ou quantas pessoas preferem uma religião que fale somente de ganhar dinheiro, de ter saúde, de ter emprego, de ter prosperidade? Mas acaso isso é ruim? Não, não é ruim. Mas quantas pessoas às vezes usam Deus apenas como uma engrenagem para conseguir essas coisas? Então não buscam a Deus por aquilo que Ele é, buscam a Deus por aquilo que as pessoas querem que Ele faça. E daí nós instrumentalizamos a Deus dessa maneira. Jesus rebate todas essas tentações, dizendo que é preciso voltar-se para o Pai. A primeira tentação, o que Jesus diz? Não só de pão vive o homem. Então nós temos um espírito também. Nós precisamos desta presença de Deus para nós sermos mais realizados. Jesus também diz: adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Quem é o Deus da minha vida? Basta eu pensar no que eu estou investindo mais tempo. Quem eu estou colocando como prioridade? O que está consumindo até a minha vida? Será que é Deus que está ocupando o primeiro plano da minha vida? Ou existem outras coisas ou pessoas? E por fim, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa relação com o nosso Deus tem que ser de filhos que olham para um Pai, que sabe que Ele nos protege. E é por isso que nós o honramos e o adoramos. Nós não vamos nos aproveitar da paternidade divina deste que nos olha com amor. Por isso que nós precisamos nos converter. Converter quer dizer fazer mudanças significativas na nossa vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. A quaresma é um tempo de 40 dias, como que num retiro, que não pode ser apenas um tempo em que a gente vai se privar de algumas coisas, restringir outras, para depois voltar à mesma coisa. Não, é um tempo educativo, para que ao atravessar este período, nós cheguemos à Páscoa mais convertidos, melhores, mudados. Esse é o sentido de nós estarmos no deserto com o Senhor. Nós queremos nos aprofundar na fé, estar mais próximos de Deus. Nós queremos disciplinar mais a nós mesmos e as nossas próprias vontades. Nós queremos olhar para as pessoas como Cristo olha para nós. Se nós vivemos assim, estas propostas de Jesus, das 3 práticas penitenciais que também estão no Evangelho, que são de jejum, oração e caridade, sem dúvida a nossa quaresma será um momento de renovação e um momento fecundo de encontro com Deus, de encontro conosco mesmo, de encontro renovado com as pessoas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,